A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União uma instrução normativa que regulamenta o Programa de Regularização Tributária Rural, o chamado REFIS do Fundo Rural. O que mais preocupa o setor rural está relacionado à possibilidade de a Receita bloquear os bens dos devedores. Para os analistas do mercado, o bloqueio sem ordem judicial seria um retrocesso jurídico. Há ações que pedem a inconstitucionalidade dessa dívida. Muita gente acredita que não tem que negociar a dívida porque, segundo eles, a dívida não existe. Mas muita gente que deixou de pagar após a Justiça considerar inconstitucional a cobrança dessa contribuição em 2011, agora teria uma dívida retroativa. E aí, sim, o refinanciamento, ou melhor, o financiamento dessa dívida, o REFIS do Fundo Rural, que dá ao pecuarista, ao produtor, o pagamento de 2,5% dessa dívida retroativa, mais o restante dividido em até 176 parcelas seguintes e consecutivas. Um dos temas certamente será o bloqueio dos bens, o que preocupa a classe produtora. Para debater esse assunto aqui no Pecuária BR, nós trouxemos dois especialistas, advogados, que estão aqui conosco. Vamos mostrar o Lucas Xavier, antes da apresentação do João Pedro, que é o nosso companheiro de sempre. Lucas Xavier está aqui, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Sebastião Rolon, que está aqui conosco também, muito obrigado pela presença de vocês. E aqui o representante do pecuarista, do produtor rural, do agricultor, que é o presidente da AcriSul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, o nosso parceiro Jonathan Barbosa. Muito obrigado, presidente, pela sua participação aqui conosco. Ô, João, eu vou deixar você iniciar as perguntas aqui aos nossos especialistas. O Jonathan fica à vontade também. A primeira questão que todo mundo está preocupado é que de uma hora para outra um veto do presidente duplicou o possível passivo dos produtores rurais. A hora que ele tirou, tinha sido votado no Congresso, a anistia da multa, o produtor não deve, eles falaram que era inconstitucional, ele não recolheu, não pagou, não precisava pagar. E aí, de uma hora para outra, o veto dobra a dívida dele. Isso é possível? Se me permite, primeiramente é bom informar que foram 24 vetos nesta lei, um número bastante elevado, que envolveu não só apenas a questão da multa, mas também questões envolvendo a utilização de prejuízo fiscal, que foi vetado, e até mesmo a não cumulatividade do Fundo Rural, que também foi vetado, que era algo bastante importante para a classe. Esses vetos, é uma prerrogativa do presidente da República em fazê-lo, e ele assim o faz através de orientação da sua assessoria. Todavia, esse veto ele pode ser rediscutido junto à Câmara e o Senado. Só que para essa discussão, ela tem que ocorrer obrigatoriamente numa sessão conjunta entre ambas as câmaras, ambas as casas. E essa discussão, nosso maior receio agora é o prazo. Quando que isso ocorrerá? Quando esse veto poderá ser revisto pelo Congresso? E mais, teria à frente dos produtores, parlamentar dos produtores, força hoje dentro do Congresso para derrubar tais vetos, né? Então essa é a nossa maior preocupação, essa questão, a nossa preocupação com a derrubada dos vetos, porque afeta diretamente a opção do produtor em fazer essa confissão ou não. É um prejuízo muito grande e relevante esse veto. Só aproveitando um pouquinho a pergunta também, a surpresa não vem só do veto do presidente com relação à multa, né? Que havia uma previsão de 100% de desconto na multa. Foi mantida com relação aos juros, a multa não foi mantida, mas a surpresa, esse imbróglio todo, vem do STF, da nossa Corte Suprema. Em 2010, sinaliza a todos os produtores rurais que é inconstitucional esse tributo e, de repente, em 2017, num novo julgamento, afetando aí todos os outros processos em todo o país, vem e inova dizendo que não, agora é constitucional.
Então, isso que eu acho que é a maior surpresa, talvez, aqui. Enfim, a multa, lógico, é algo muito ruim também, mas já é num desespero da própria classe em acionar seus parlamentares para que se parcelasse pelo menos o tributo. Porque aquilo a Receita, por diversas vezes, ameaçou de inscrever em dívida ativa os produtores, que alguns produtores foram até notificados para que, de forma espontânea, declarassem seus débitos, e a Frente Parlamentar do Agronegócio, até liderada aí pela deputada Tereza Cristina, conseguiu, como ela bem disse hoje, não é o ideal, mas já é algum alívio para a classe produtora. Pelo menos um parcelamento e um momento que se dê para, pelo menos de entrada, aí 2,5%, salvo engano, do valor do débito consolidado. E mais o restante em mais de 176 parcelas, e caso o prazo não seja todo suficiente para a quitação do débito, ainda com a possibilidade de expansão de mais 60 meses. E o prazo termina agora em fevereiro, né, João? Até que dia o Congresso tem que se reunir, uma sessão conjunta para analisar os vetos? O prazo hoje para a adesão desse refis é dia 28 desse mês. Só que hoje, em uma palestra no Sindicato Rural aqui de Campo Grande, ela demonstrou bastante a motivação dela, que hoje voltaria a Brasília para se tentar um projeto de lei aqui já para expandir isso para pelo menos mais 30 dias, para que se dê prazo para os produtores. Mas hoje, como está na legislação, até dia 28 de fevereiro. Deixa eu chamar o Jonathan Barbosa, presidente da Acrisul. O senhor acredita que o produtor tem essa dívida? Se tem a renegociação, a negociação, ficou de bom tamanho? Olha, em primeiro lugar, quero dizer que eu ouvi com muita atenção o que disse o técnico tributarista e o advogado da área que atende clientes nesse tipo de problema. Eu vou dizer a vocês o que entendo e o que a Acrisul entende. Produtor nenhum deve coisa alguma. No caso da carne, depositário fiel, os frigoríficos. O que está acontecendo é uma pegadinha para ver se o produtor se declara, assumindo o que não é dele. A Receita Federal, ela tem que notificar os frigoríficos. Eles seriam os devedores. Nunca um produtor rural. E se ele não deve, como é que ele vai pagar multa? Também nós vamos recorrer disso. Sei que a deputada está falando que já é alguma coisa, 2,5% e não sei o quê. Pegadinha nenhuma a Acrisul atende. Nós estamos cansados de pagar impostos. Fundo Rural tem outra coisa, é para atender previdência rural. Qualquer empregado rural já atende com o seu patrão aquilo que lhe cabe a cota à parte. Porque em folha de pagamento se desconta a previdência. Então você está fazendo uma bitributação. Você quer receber na folha e quer receber nas mercadorias que você produz. O governo tem que escolher. É de um jeito ou do outro. Se ele quer pelas mercadorias, na folha não pode estar, não pode se cobrar. Porque tudo, Zaidan, é para a previdência rural. Seria na negociação, a venda de boi gordo, por exemplo, então, para a indústria. Claro. Que tem esse 1,5%, mas tem o cenário. Como está acontecendo agora. Eu mesmo matei boi há 15 dias atrás, eu recebi sem o Fundo Rural. Quem é que está com o dinheiro? Frigorífico. A Receita Federal tem que buscar o dinheiro em quem tem o dinheiro, em quem reteve o dinheiro. Quem é o quê? Depositário fiel. O produtor, ele não consegue vender, o João Pedro sabe disso, sem que o Fundo Rural seja descontado. Então, quantas vezes nós vamos pagar? Tá. Bom, qual é a orientação dos advogados, especialistas com relação a isso? É uma boa para o produtor negociar a sua dívida, pagar esses 2,5% e as parcelas, quase 180 parcelas, né, consecutivas? Quais seriam os benefícios para quem faz essa negociação e aqueles prejuízos para quem deixa de fazer essa negociação? Queria saber a orientação de vocês. Muito bem ponderado que o Dr. Jonathan colocou aqui. Existem diversas situações, não há um remédio para
igual para todas elas. Primeira situação que soubemos hoje, essa informação precisa ser apurada. Os maiores frigoríficos do país já aderiram a um refis, englobando a essa, segundo informações que tivemos hoje, ainda precisam ser apuradas, englobando esses débitos dos contribuintes. E lá, exatamente, me permite, Claro. já está o dinheiro que cabia a mim, que cabiam a outros produtores do Estado e de outros estados do Brasil. Perfeito. E isso é importante que se diga. Então, o produtor, antes de assumir qualquer débito, porque, como bem colocado por ele, qualquer assunção junto à Receita Federal é uma confissão de dívida irrevogável. Então, o produtor rural precisa fazer esse levantamento previamente. Quem teria que fazer era a Receita. Fosse um governo sério, ela teria que apontar o devedor e provar. Não é querer que o produtor rural, que é o saco de pancada, venha aqui aderir o que não tem a obrigação de aderir. Mas esse seria o mundo ideal. Mas a legislação hoje, inclusive tributária, atribui a essa obrigação de se levantar o passivo ao contribuinte. Não só o produtor rural, mas em várias outras esferas do comércio, enfim. Mas, doutor, permita-me. Não, claro. Nesse caso, o produtor rural, nesse caso, não é contribuinte. Ele é o contribuinte final, sim, é o Não, sujeito ele passivo da já relação. passou a sua obrigação a quem lhe descontou em nome da Receita. Quem passou foi a própria União, através de uma lei, determinando como substituto tributário. E era o que eu estava querendo chegar. Então, se o frigorífico aderiu a isso, mas são diversas cadeias da produção. Vamos supor, a gente conversava em bastidores de quem produz gado magro. Há incidência também na produção de gado magro, e daí não é frigorífico. Quantas vezes vende, quantas vezes pagará? Pois bem, é exatamente aí onde a gente está O querendo. gordo já paga numa vez, porque morreu, acabou. E o magro? O magro, é exatamente isso que a gente estava trazendo aqui com relação a essa legislação. Um dos vetos do presidente da República foi com relação à não cumulatividade. Traduzindo para o bom português, não cumulatividade quer dizer a proibição do efeito cascata. Cobre-se uma vez. Ou seja, o tributo não seria cumulativo, logo só se paga uma vez. Ou seja, quem vende boi magro não teria que pagar. Não teria que pagar, não teria. A legislação precisa... Porque o bezerro... Eu vou pedir só para o doutor Sebastião também esclarecer Não, isso. eu queria, antes do doutor, dizer o seguinte ao Zaidan e aos telespectadores. O gado magro, na primeira venda do bezerro, já foi pago. E até que ele seja boi gordo, ninguém paga mais na cadeia. É não cumulativo, é como disse o doutor. Não se pode... Mas o boi gordo não vai... Lá na frente, venda não vai ser... Teria que se descontar no débito crédito que foi pago e pagar a diferença. Seria essa a operação correta, tributária, falando assim, não é, doutor? Essa seria a ideal, realmente. Inclusive, é utilizada em vários países avançados. Sério. Utiliza-se dessa forma. O ICMS é isso por determinação constitucional. O PIS/COFINS também é por lei ordinária. É não cumulativo. É não cumulativo para quem está no lucro real, né? Agora, especificamente para o fundo rural, não há essa previsão de não cumulatividade. Ou seja, paga-se em cada uma etapa. Vou vender semente, vou pagar depois as etapas subsequentes e você vai pagar cumulativamente. Isso em nenhuma hipótese é bom. Isso é ruim em todos os tributos. Porque você transfere uma carga cumulativa que, em verdade, imaginemos uma carga de 2%, ao final, ela não será 2% nunca. Será 7%, 10%, 12%. Ela vai crescendo. Conforme as etapas forem ocorrendo. Então, ela não é justa. Esta lei, a 13.606/2018, ela, antes do veto, ela previa já essa possibilidade de, claramente, o fundo rural não pode ser cumulativo. Ou seja, beneficiaria não só a classe produtora, mas o país como um todo, uma vez que o país consome efetivamente o que é produzido no campo. Mas isso não houve essa sensibilidade por parte do governo federal. Agora, eu acho que é importante a gente recapitular algumas coisas para melhor situar o produtor rural. O que nós estamos vivendo agora, nesse momento, é tão somente mais um capítulo de uma novela longa e com notícias cada hora mais assombrosas, né? Uma novela terrível para o produtor rural. Bem antes mesmo da decisão do Mata Boi, já haviam discussões do Fundo Rural. E esse Fundo Rural, em 2010, vem o Supremo por unanimidade. Decisão política. Unanimidade. O Supremo, em 2010, vem e fala, é inconstitucional.
Estou me referindo agora. É inconstitucional a unanimidade e inconstitucional. Porque e declara inconstitucionalidade do artigo 22, em determinado inciso, e também no artigo 30, que falava da subrogação, tá? Que é essa questão da substituição tributária, ou seja, que transfere para um terceiro a capacidade de reter o imposto e recolher em nome daquele que foi retido. Então, o Supremo declarou isso. Quando o Supremo declara isso por unanimidade em 2010, no início de 2010 acontece isso, é evidente que todos vão buscar seus direitos. E há uma onda de ações, o produtor buscando na justiça o seu direito. Olha, eu não sou obrigado a pagar esse tributo que a Suprema Corte diz ser inconstitucional. Aí, doutor, é que eu digo, multas retroativas? Não, e mais. Aí a pessoa, inclusive, teve... olha que insegurança jurídica, efetivamente. E as liminares que saíram até decisões definitivas de tribunais foram no sentido, olha, não é devido. Várias foram proferidas nesse sentido. Não é devido. Não façam a retenção, senhores frigoríficos, por exemplo. Não façam a retenção. Agora, em 2017, num outro cenário, por um voto a mais... Então, somente um voto que desequilibrou. Veja que o debate na Suprema Corte foi apertadíssimo. Foi no sentido da constitucionalidade. O governo, rapidamente, faz uma medida provisória, quase uma pegadinha, fala, senhores produtores, confessem. E sem dizer, senhores produtores, frigoríficos, cerealistas, confessem as suas dívidas. Façam de forma genérica, eles apresentaram isso. Não obstante, acontece um outro capítulo, que vem uma resolução do Senado, então, pela senadora Cátia Abreu, que fala, olha, acabamos com o Fundo Rural. Não foi bem isso. Foi uma tentativa, uma questão política. E agora nós temos, com a medida provisória caducou, e agora tivemos no final do ano passado, em regime urgentíssimo, esse projeto de lei. Esse projeto de lei, salvo engano, teve mais de 700 emendas. E a deputada Tereza Cristina, ela que foi a relatora na Câmara, ela teve a habilidade de levar esse projeto à frente e tentou efetivamente alguma coisa. Tentou, como efetivamente conseguiu, por exemplo, a questão dos juros, né? Mas não conseguiu a multa. E agora nós temos um prazo apertadíssimo, onde há uma situação, vários falando para os produtores rurais, confessem as suas dívidas essas que sequer eles sabem se efetivamente devem. Porque existem situações extremamente peculiares. É muito importante que o produtor rural conheça a sua situação. Há situações onde houve retenção de 100%. Há situações onde o produtor não tinha uma liminar que proibia a retenção. Há situações que tinha liminar para proibir e que o produtor ainda depositou judicialmente. Há situações que o produtor nada fez e também não foi retido. Bom, vamos apresentar os nossos convidados para aqueles que chegaram agora na nossa programação. Dr. Lucas Xavier, especialista nesse assunto, Dr. Sebastião Rolon e o presidente da Acrisul, Jonathan Barbosa. Vocês mencionaram a Tereza Cristina, que foi a relatora na Câmara desse projeto, que acabou chegando à aprovação. Vamos ouvir uma fala da deputada Tereza Cristina sobre esse assunto. Pode colocar para a gente. É um projeto complicadíssimo, porque nós temos 2 tempos nele. Na verdade, 3 tempos. No Fundo Rural, propriamente dito, nós temos o passado, que é um imbróglio jurídico criado pelo Judiciário, que durante 10 anos julgou liminares, julgou processos, dando a entender que esse tributo, essa contribuição social, ela era inconstitucional. E no julgamento final no Supremo, em março do ano passado, ele julgou pela constitucionalidade. Então, ele deixou um passivo enorme para toda a classe produtora do Brasil, criando aí uma instabilidade e uma incerteza jurídica, um imbróglio jurídico enorme. Então, hoje há muitos questionamentos. Os deputados federais entraram para fazer um atalho, vamos assim dizer, para minimizar os efeitos danosos que
esse julgamento trouxe à classe, porque foram anos sem recolher esse tributo e a hora que você julga pela condicionalidade, você tem que recolher com juros, multa, enfim, sucumbência. Então, isso vira um bolo enorme, né? De pelo menos dos últimos 5 anos que são devidos. Então, nós resolvemos lá na Frente Parlamentar da Agricultura, os deputados ligados ao agronegócio, fazer um projeto de lei para que minimizasse, ele não é o ideal, mas ele minimiza, vamos dizer assim, os efeitos fazendo o quê? Parcelando por 15 anos, tirando 100% dos juros, a multa. No projeto de lei nós pedimos para ser retirada, mas o presidente vetou e agora nós temos aí um dever de casa que é tentar derrubar o veto do presidente em cima dessas multas e retirar 100% das multas. Só uma pergunta, Deputada Tereza Cristina, que foi relatora desse projeto de lei, né? Eu tenho 2 perguntas, João, mas vamos... Não, a minha é rápida. Perante o Supremo Tribunal Federal, não tem ações pendentes ainda que o Supremo tem que se manifestar? O próprio recurso extraordinário que julgou o Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, quando pega esse recurso, é uma técnica processual, e o põe a julgamento, o Supremo não pode julgar qualquer ação, ele não julga qualquer tipo de relação jurídica, e sim de matérias constitucionais que envolvam toda a sociedade. Ele deve fazer o que a gente chama de efeitos modulativos, dizer a partir de quando esse tributo seria devido, como ele vai ser devido, se há incidência de juro ou não, uma vez que a própria casa modificou o entendimento anterior. Que isso, existe até uma tese tributária que diz o seguinte: quando você muda o entendimento, a partir daquele momento seria devido o tributo. Ora, se até então meu comportamento era de acordo com a da casa constitucional, por que é que eu teria que pagar juro, multa e correção? Então, existe uma série de situações que o próprio STF precisa esclarecer, além de diversos outros recursos que discutem ou por outros fundamentos a constitucionalidade do Fundo Rural. Como é que ficam os produtores que entraram com a ação para não pagar essa dívida? E o que acontece com quem não fizer a sua declaração até o dia 28 agora? O Dr. Lucas falou que há um trabalho para prorrogar esse prazo, que se encerra dia 28. O que pode acontecer a quem não declarar? O Dr. Lucas levantou bem essa questão. Nós temos, salvo engano, são 8 embargos de declaração em recurso no Supremo, que o Supremo ainda pende de julgamento. Quer dizer, podemos ter algumas surpresas, espero que agradáveis, no sentido de modular os efeitos. Seria perfeito se isso acontecesse, e nada mais justo e em homenagem à segurança jurídica, né? Agora, quem não aderir, quem não fizer essa adesão até o final deste mês, segundo esta redação atualmente vigente, ele pede o benefício da redução dos juros e o benefício da exceção de pagamento de honorários de sucumbência. Então, assim, os benefícios fiscais que teriam pela confissão, você perderia. Aqueles que ingressaram com uma ação judicial é um daqueles casos que devem ser analisados caso a caso. Veja bem, eu estou entendendo que a pessoa... Mas não seria só um caso ou tem mais de um caso? Não, o caso de não pagar, tem mais? Não, existem várias situações postas, né? Então, imaginemos um produtor rural que buscou junto à Justiça o seu direito diante de uma decisão do Supremo e obteve uma liminar ou depositou em juízo. A ação ocorreu em 2010. Imaginemos que em 2010 ele tenha ingressado com uma ação. Nós temos com 8 anos tramitando uma ação judicial. Com essa decisão do Supremo, não que extinga automaticamente a decisão dele, mas ele tem um efeito erga omnes, ele tem uma repercussão geral, que a gente chama, que afetará com toda certeza essa decisão dele. E mais, para aderir ao parcelamento, é obrigatório que se desista da ação judicial. E ao desistir da ação, você se reconhece que você não tem o direito. Se você fizer desta forma, imaginemos que o produtor zeloso, ele fez todos os depósitos judiciais. Esse depósito que está lá na conta do Poder Judiciário vai ser convertido em renda e vai se transformar em pagamento. Agora, e aquele que não fez o depósito? Várias situações. Tem o que não fez o depósito e teve uma liminar, efetivamente, para que não fizesse pagamento. Esse está numa situação pior, porque ele não fez o depósito e pode vir a ser cobrado desde o momento da sua liminar. E tem aquele que sequer ingressou com a ação. Talvez o que sequer
tenha ingressado com a ação esteja numa situação até mais positiva. Pode ser que este senhor esteja beneficiado pela decadência e prescrição, porque o fisco só poderá cobrar nos últimos 5 anos. Entendem? Então, se o imbróglio jurídico já perdura há muito tempo, a decisão do Supremo foi em 2010, tem 8 anos, então aquele que foi zeloso, ingressou com uma ação, não fez depósito em liminar, pode vir a ser chamado a pagar desde a liminar para frente. Ou seja, na pior das hipóteses, 8 anos. Enquanto que aquele que não ingressou, veja como o Brasil é uma insegurança jurídica absurda. Aquele que não ingressou, contaria tão somente os 5 últimos anos de pagamento. Quer dizer, se torna uma situação até mais benéfica do que aquele que foi à justiça. Isso traduz muito bem a insegurança e a gente é muito bem demonstrado pela classe que se vê indignada. Efetivamente, agora, com uma situação de ser chamado de inadimplente, de sonegador, como já foi visto por alguns lugares, justamente a classe que nos faz, que produz, que leva esse país nas costas, e com, se me permite um adendo, com uma situação nessa lei 13.606, do que foi colocado lá um artigo 25, lá foi enxertado um artigo que diz sobre a indisponibilidade de bens. Esse artigo... É o que está preocupando mais? É o bloqueio? Ele preocupa bem, mas não é só a classe produtora. Esse é um artigo que é aplicável a toda e qualquer situação. Ao comerciante, ao prestador de serviço, que está devendo hoje para o fisco federal, a priori, no primeiro momento, só o federal, os estados e os municípios ainda não copiaram tal norma, ele pode vir a ter administrativamente a indisponibilidade dos seus bens. Isso não é uma penhora, é indisponível, você não pode vender até que se resolva aquela situação. Isso causa, sem dúvida alguma, inúmero de sabores a quem é produtor, também a quem é comerciante, a quem é prestador de serviço. E foi colocado dentro dessa lei que trata do PRR. Eu achei uma situação, até falei isso com a deputada, falei, deputada, mas me parece até ofensivo, num mesmo projeto de lei que diz, senhores produtores, confessem a sua dívida, no mesmo texto você encontra um artigo que fala, olha, se você for devedor, você pode ter seus bens indisponíveis. E veja, o produtor rural, quase sempre, em regra, tem patrimônio, tem fazenda, tem seu próprio patrimônio para trabalhar. Deixa eu só puxar uma lembrança aqui do começo da conversa só lembrando que em diversos casos houve o próprio, em caso de boi gordo especificamente, e de algumas cerealistas, nós tivemos a informação hoje, até de pessoas ligadas à Receita Federal, de que boa parte dos substitutos tributários do frigorífico, das cerealistas, aderiram. E essa própria lei de janeiro agora desse ano, ela dispõe que se um dos devedores aderir àquilo, lógico, a dívida é uma só, já estaria quitado. Então, os maiores frigoríficos, nós tivemos a informação de que aderiram a um programa de parcelamento anterior, e algumas cerealistas. Então, é importante que o produtor tenha em mãos seu imposto de renda, as notas fiscais para quem ele cortou e saibam se essas pessoas jurídicas ou, enfim, pessoas físicas para quem se vendeu aderiram ou não a algum programa de refinanciamento. Porque uma vez feito isso, aquele débito relativo àquela nota fiscal não existe mais porque já foi pago. Bem, chegamos ao final com as considerações de todos. Vamos começar então pelo presidente da Acresul. Eu vou despedindo, dizendo que a Acresul discorda, ela vai recorrer até o fim, ela recomenda que não se faça declaração de dívida, porque nós, produtores rurais, não devemos coisa alguma, muito menos com juros e multas. Jonathan Barbosa, presidente da Acresul, muito obrigado. Rapidamente, a Expo Grande já tem data? Tem. De 5 de abril a 22 de abril, os 80 anos da Expo Grande. Exposição Agropecuária de Campo Grande. Sucesso, presidente. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. João, você tem alguma pergunta? Só para fechar, vamos pensar em termos de futuro. No momento que eu vendo um gado, o frigorífico destaca 1,5%, hoje 1,5%, a partir daí, o frigorífico, ele é o responsável ou no futuro a Receita, se esse frigorífico não pagar, pode vir cobrar?
O frigorífico responsável ele deve fazer a retenção, ter informado isso na nota, ele deve fazer o recolhimento. Tá? Agora, nessa alíquota um pouco mais benéfica. Bom lembrar que esta alíquota mais benéfica, que veio pela 13.606, é tão somente para a pessoa física. As pessoas jurídicas, que inclusive era um dos acordos, era para reduzir a alíquota para 1,7 nas pessoas jurídicas e também foi objeto de veto, infelizmente, pelo presidente. Então, hoje, a ordem é: obedeçam a retenção, faça a retenção pelo artigo 30 da 8212 e faça sobre a nova alíquota a partir das vendas de janeiro. Doutor Sebastião Rolon, muito obrigado pela sua participação. Sua mensagem final. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui no canal do Boi. Eu gostaria de estar numa situação um pouco mais tranquila, um pouco melhor, mas infelizmente nós como advogados, nós tentamos a todo momento buscar uma segurança jurídica ao produtor, mas ela no Brasil está cada vez mais difícil de ser encontrada, mas nós vamos continuar lutando para que a classe produtora possa trabalhar, produzir tranquila. Acho que essa é a nossa finalidade como advogados, também como juristas. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Lucas Xavier, obrigado também pela sua participação. Eu agradeço em nome do Sindicato Rural e eu gostaria de dizer ao doutor Jonathan que ele está coberto de razão. Como representante de entidade de classe, doutor Jonathan, e aqui não discordo do senhor. Para mim, o produtor rural não deveria nada. Isso seria uma briga da União, com que a gente não discorda aqui, mas como técnico eu não posso falar isso sob pena de responsabilidade pessoal. Eu estou dizendo para cada produtor rural procurar seu advogado de confiança, procurar seu contador de confiança, fazer esse levantamento e com muita calma. Não há aqui nenhuma mensagem para corra e faça uma adesão a esse refis. Com muita calma analisar, porque há um receio dentro do próprio sindicato, no momento da orientação, de falar para que cada produtor rural levante o seu passivo, se informe se para a pessoa que vendeu houve essa retenção posterior ou não. Então, momento de calma, está próximo ao imposto de renda, os contadores devem odiar isso que a gente está falando aqui, mas é um momento que o produtor rural precisa ter calma, levantar todos os livros fiscais desses últimos anos e aguardar que haja uma prorrogação, espere até o final para essa adesão, se optarem pela adesão, espere até o final, porque pode ter queda de veto e há julgamentos no STF que há quem diga que possa sair nesse ínterim, por conta da responsabilidade da nossa Suprema Corte nesse tema. A inconstitucionalidade poderá ser decidida novamente? Eu acho que com relação à constitucionalidade é muito difícil. É muito difícil. Mas há quem diga, os otimistas ao extremo acreditam que possa haver um compromisso do STF com o setor produtivo e dizer que seria daquele julgamento para frente a dívida dos produtores. E, enfim, não só dos produtores, mas de quem adquiriu o produto do meio rural. Então, a gente não pode, aqui a gente está numa suposição só. Não há como passar uma segurança. Mas então que façam com calma esse levantamento e esperem até o último momento para a adesão desse refis. Muito obrigado, doutor Lucas Xavier, doutor Sebastião Rolon, Jonathan Barbosa, presidente da Acrisul. Obrigado, João. Valeu.